Olá, eu sou Vera Miranda, assessora política do CICEJUF e assessora técnica da FENAJUF, e estamos aqui para mais um painel CICEJUF, o nosso podcast. E bem-vindas e bem-vindo. Esse é mais um episódio do nosso podcast. É um programa muito especial porque nós vamos fazer aqui um balanço. Nós vamos falar novamente, né, da carreira e dessa caminhada na luta pela valorização do quadro de pessoal do Poder Judiciário Federal, a partir da ótica do CICEJUF e também da FENAJUF. Né? Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de mais de 60 anos, uso óculos, cabelos crespos, estou usando uma blusa listrada azul com calça jeans e estamos aqui num espaço maravilhoso atrás, que é uma mesa para uma conversa a quatro. Vou chamar a Lucena nesse momento, né, nossa presidente do CICEJUF e também coordenadora geral da FENAJUF, e mais do que isso, uma das nossas representantes no Fórum de Carreira, na discussão e na condução dessa luta pela valorização da carreira. Lucena, chamando aqui para fazer, né, uma breve saudação. Obrigada, Vera. Boa tarde, Soraya, Alexandre, a todos e todas que nos acompanham nesse momento. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Vai depender da hora que você estiver aí nos acompanhando. A Vera já fez a descrição aqui do ambiente onde nós estamos. Eu sou Lucena, me identifico como mulher branca, hoje de cabelos vermelhos, ruivos. E aos meus 60 anos, com muita alegria, né, pessoal? Gosto de dizer isso porque a bagagem que a gente traz de vida é sempre importante, porque faz com que a gente aprenda a reverenciar os que vieram antes e aos que vêm chegando, para que a gente consolide o nosso papel no momento em que a gente está vivendo, né? E que vocês, né, com esse podcast, possam acompanhar, então, a atuação do CICEJUF, né, que para nós é um sindicato do coração, que é o sindicato que vem à frente de todas as pautas e lutas, né? Nós temos nos colocado sempre como protagonistas, porque a nossa preocupação é pensar a categoria, pensar a carreira, pensar a sociedade de uma forma que a gente está inserido de uma forma geral. E como coordenadora da FENAJUF nessas últimas gestões também, são duas gestões, essa é a minha última gestão, trabalhando aí fortemente para que a gente siga em frente. Obrigada, Vera. É, de fato, uma mesa muito potente. E agora também aqui, para brilhantar esse debate de hoje, para colocar as ponderações sempre necessárias, nós temos aqui a nossa coordenadora de comunicação do CICEJUF, que também é uma dirigente da federação, uma batalhadora histórica pela conquista do INSS, a nossa querida Soraya Marca, né? E é contigo, Soraya. Obrigada, Vera. Saúde a todos, todas e todes que estão nos assistindo. Vou fazer minha audiodescrição, né? Sou uma mulher branca, meus cabelos hoje estão encaracolados, estou usando batom rosa, olhos azuis, e estou vestindo uma roupa preta, uma calça e uma blusa preta. O ambiente já foi descrito aqui, conforme a própria Luciana falou, e assim, dizer que é muito importante essa nossa conversa aqui, para dirimir dúvidas, para tratar de fakes, para falar da nossa história de luta lá na FENAJUF. Eu estou no primeiro mandato, a Luciana está terminando o segundo mandato dela. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse período e a gente vem hoje aqui para falar sobre esses acontecimentos todos e trazer para os colegas mais informações, né, informações mais
detalhadas, informações concretas e verdadeiras. Então, eu passo agora a palavra de volta para a Vera. Muito bem, para fechar esse nosso time, nosso assessor da federação e nosso assessor também do CICEJUF, Alexandre Marques, nosso assessor institucional, que tem acompanhado esse processo da evolução, da luta, né, pela valorização dos servidores e servidoras do Judiciário há muito tempo. Alexandre, por favor, sua descrição e sua saudação. Olá, pessoal. Um prazer novamente participar desse bate-papo e trazer para os servidores do CICEJUF, dos servidores dos federais aqui no Rio de Janeiro, o que nós andamos fazendo. Então, vou fazer minha autodescrição. Sou um homem negro, estou hoje com terno preto, cabelos novos, com tranças, com fio de fá aqui, né, para trazer também um pouco da nossa ancestralidade, né, de África para o Brasil. Nós tivemos um ano muito bem corrido e disputado, né? Nós temos um ano de 24, a marca de uma busca por isonomia, né, no orçamento, que nós discutimos lá no primeiro podcast, com aquela disputa orçamentária. Eu acho que nós temos agora um grande desafio, né, junto com o Executivo, de tentar colocar a magistratura no patamar que é o subsídio, que é parcela única, sem qualquer penduricalho. E vamos aí bater o papo que podemos apresentar para a categoria que nós vamos fazendo esse ano e qual seria a nossa perspectiva agora para 2025. É importante dizer que esse ano foi um ano muito trabalhoso, mas também muito interessante. Primeiro, a falar especificamente do CICEJUF, que decidiu no seu planejamento estratégico seguir um tema que também a federação pautou, que foi a disputa orçamentária como centralidade, enfrentando a magistratura quanto à participação no orçamento. É importante lembrar que a defesa constituída pela federação e por nós também aqui, de que os servidores são também parte do orçamento, que foi, inclusive, o tema do nosso, né, podcast, que o Alexandre bem nos lembra, ele é base estratégica para as próximas ações, inclusive, porque tudo passa por orçamento. E aí, antes de chamar aqui de novo as nossas companheiras da federação, é importante lembrar que a disputa orçamentária ela é tão necessária quando a gente verifica, e aí eu queria ouvir vocês sobre isso, o comportamento da magistratura na autoconcessão de benefícios, que não é de hoje, mas eu entendo que houve uma agudização. Então, eu queria ouvir da Lucena e da Soraya não somente uma abordagem sobre essas questões, né, mas também que ela nos diga como a federação vai encaminhar a manutenção dessa disputa, de que forma nós vamos conseguir deixar cada vez mais explícita essa necessidade de ocupação né, desse espaço orçamentário. E, além disso, eu quero também perguntar assim, quais foram as principais conquistas de 2024? Para não falar só das dificuldades. Lucena, contigo. Bem, então, falar um pouco dessa questão da disputa orçamentária e disso que você traz como, né, a necessidade de colocar isso na centralidade. Nós vimos, ao longo do tempo,
né, diversas ações da magistratura que vinha nesse sentido. Primeiro, a PEC 10, que é o ATS, na verdade, a PEC 63, que nós conseguimos barrar, né, os servidores públicos em atuação no Congresso, né, principalmente nós do Judiciário, conseguimos barrar a PEC 63, criamos inúmeras dificuldades e ali ela ficou suspensa. Na sequência, né, pessoal, eles arquivaram a PEC 63, mas como uma fênix surgiu, não sei se fênix, porque fênix eu encaro como coisa boa, né, mas surgiu das cinzas, né, de uma coisa que estava desmontada, surge a PEC 10, que traz o mesmo texto com a mesma possibilidade para ser aprovada a toque de caixa, né, para que garantisse, então, o ATS para os magistrados. E, na sequência, nós observamos administrativamente o Conselho Nacional de Justiça, né, a partir de um pedido da ANAMATRA de um piso de auxílio-saúde de 6%, concedeu 8%, né, Alexandre? Aquilo ali, para a gente, assim, né, pediu 6%, apresentou cálculo para 6% e concederam 8%. E a gente começou a observar a própria movimentação dos membros do Conselho Nacional de Justiça, que passaram ali, então, a só aprovar seguidamente coisas para magistrados e acompanhado das associações de magistrados, né? Isso ficou muito evidente. Então, a partir disso, como a Vera falou, né, nós do CICEJUF, em reunião de planejamento estratégico, levantamos isso como ponto central, né, das nossas dificuldades para qualquer avanço. Esse auxílio-saúde, por exemplo, que tem um piso de 8% para a magistratura, nós também ingressamos e nós, até hoje, estamos esperando um parecer. Antes, na relatoria, acho que do conselheiro Olsen, hoje na relatoria do Guilherme Feliciano. E a coisa não anda, não caminha, não sai dali daquele lugar. Isso é muito preocupante, porque, assim, os magistrados e servidores estão nos mesmos planos de saúde, no mesmo plano de autogestão, não há diferença. Então, aonde está o estabelecimento de recebimento diferente de piso ou de teto? Já é diferente a incidência e ainda não tem o estabelecimento de um direito. Então, isso, né, junto com, assim, a impossibilidade do servidor, o servidor tem 30 dias de férias, impossibilidade de, inclusive, vender qualquer dia de férias, e a magistratura ter 2 meses de férias e aí vende 30 dias de férias. Aí você vai vendo, assim, a diferença. Existe a diferença de papel de atuação. A gente não questiona essa diferença, né? Mas existe diferença nas relações de trabalho? As relações de trabalho são iguais. Todas as pessoas deveriam ter ali o mesmo direito. Então, isso foi, Vera, que nos levou, né? Você acompanhou todo esse processo, né, Soraya, para a gente chegar, então, a trazer a luta enfática da disputa orçamentária, da inclusão dos servidores no orçamento do Judiciário. Porque o orçamento do Judiciário, a gente bem ouve de todos os especialistas hoje, é distribuído internamente pelo próprio Judiciário. Antes tinha desculpa que tinha que ir lá no Executivo para poder buscar as nossas parcelas, nosso dinheirinho. Hoje não tem mais essa desculpa. É remanejar a verba internamente e conceder aos servidores. As conquistas eu deixo com a Soraya para dividir comigo, que eu sei que ela traz aqui para a gente, né, para a gente dividir um pouco isso. Eu queria lembrar que a Soraya sempre teve uma posição assim, enfática nessa crítica ao avanço da magistratura sobre o orçamento, né? Sempre foi muito crítica dessa questão e sempre pontuou como muito central isso. E eu entendo que, e aí eu quero, né, dialogar isso com a Soraya, não existe opção que não seja o enfrentamento. E aí, como que você acha que nós vamos conseguir seguir, né, buscando esse espaço
né, que os servidores também, reafirmando que os servidores são parte do orçamento, mas aí, só para você finalizar ali o que a Luciana colocou, porque eu acho importante também dizer que nessa disputa orçamentária vocês realizaram conquistas. Eu queria que vocês elaborassem. Essa disputa, eu costumo dar muito exemplo do que aconteceu conosco recentemente no CJF, né? Com relação aos quintos, a não absorção da parcela. Nós derrubamos 3 vetos, modificamos a lei, cumprimos todos os ritos legislativos, foi para o judiciário começou a titubear, conseguimos fazer um trabalho de convencimento, ganhamos no CJF, né, numa sessão de CJF, quase que por unanimidade, foram 2 votos contrários. Daí o CJF encaminha a decisão para o TCU. Então, assim, ali você vê claramente a disputa assim, concretizada, digamos assim. Você vê, por exemplo, que semana passada, se não me engano, há cerca de 10 dias, foi aprovado o ATS numa sessão de 2 minutos para a magistratura, um retroativo de muito dinheiro, não é um retroativo pequeno, foi um retroativo, né, volumoso. E o que houve? Não houve sequer uma consulta ao TCU para isso, né? Então, assim, todos os penduricários que têm sido dados, têm sido autoconcedido, né, que eles têm se autoconcedido lá na magistratura, nenhum deles passa pelo TCU para ser admirado, digamos assim, né, para que o TCU se manifeste acerca do que foi encaminhado, do que foi feito. E se nós formos ver o volume de dinheiro que foi empenhado nesses penduricalhos todos, somente em 2024, a gente vai ver que se viesse alguma coisa para servidor, né, daria para dar alguma coisa para servidor, se eles tivesse vontade política de fazer. Então, haveria esse espaço até mesmo para o próprio 2024, porque desde que nós estamos nessa luta, nunca tem verba para servidor, nunca tem verba. Então, para mim, isso aí é bem... E a gente tem que enfrentar fazendo enfrentamento mesmo, né? É o que a gente tem feito, expor as vísceras, né, do que está acontecendo. Colocar para fora que a magistratura está raspando o cofre do PJU. E está raspando o cofre, não é exagero, é público e notório. A magistratura não quer ceder um centavo sequer para o servidor. A gente está nessa luta aí do AQ, para a gente conseguir o AQ, então a gente sentou na mesa com todos os diretores gerais, todos eles são favoráveis ao mérito do AQ. Eles acham que realmente é necessário que haja uma modificação, que é necessário que os índices também sejam modificados, a base de cálculo, mas aí vem o se, que é o se. Se houver verba, e não há verba. Mas não há verba até o ponto do magistrado mandar que haja verba, né? Então, se o magistrado falar assim, não, eu quero que pague isso, se o CNJ, o CJE falar, eu quero que pague isso, vai ser pago, gente. Vai ser pago. Então assim, acho que tem que partir dessa premissa. Existe, sim, uma briga por orçamento escancarada. Nós somos a parte fraca e por suficiente na relação, e a caneta está na mão deles, não é isso? E a gente mostra para a população, mostra para os servidores que isso acontece, ou a gente vai ficar na rabeta mesmo e só vai ver os nossos salários diminuindo. Mesmo assim, falando agora dos nossos avanços, isso. Nós conseguimos avanços, mesmo com toda esse cenário de terra arrasada, como a Luciana costuma dizer. Nós temos conseguido avanços, né? Isso. A gente tem conseguido avanços. Nós somos a primeira categoria do serviço público a quebrar a lógica do zero do governo Bolsonaro e Temer. Nós somos a primeira categoria, isso é importante frisar. E no momento que todo mundo dizia, não vai conseguir porque não tem verba, não vai conseguir porque não tem verba, nós conseguimos, estava em 13%, conseguimos 18%, recebemos quase 19%, né? Na verdade, começou com 0, né? Com 0. Não havia orçamento, dali surgiu a possibilidade de 13% e no apagar das luzes foi para 19%. É por isso que a gente não entende, quando eles dizem que não tem orçamento, se sem
tempo para fazer cálculo no orçamento, o reajuste foi de 13 para 19. O telefonema né? do Lira. Aí, assim... Com o telefonema do Lira, o presidente da Câmara. Com o telefonema, ele acertou que fizesse um reajuste igual para todos os poderes. Então, assim, né, foi uma vitória muito importante para nós. A nossa atuação foi muito intensa naquele momento ali. Então, a gente começa por isso. E, assim, lembrando que logo nos primeiros meses da gestão, nós fizemos o quê? Nós conseguimos colocar o INS como lei. Nós transformamos o INS em lei. É uma luta de mais de 15 anos. A gente, com 6 meses de gestão, nós trouxemos o INS à realidade. Hoje em dia, existe no PJU 2 cargos de nível superior. Apesar de todos os especialistas de cursinho dizendo que isso não durava. Que não durava. E nós conseguimos fazer, através de luta, de mobilização da categoria. Então, assim, foram avanços importantes nas pautas da categoria. 19% de reajuste da IT, reajuste do auxílio alimentação. O auxílio alimentação, os nossos auxílios estavam seguindo a lógica do zero. Nós conseguimos 2 reajustes em 2 anos consecutivos. O primeiro reajuste, inclusive, o projeto lá, a LDO, constou exatamente o texto que a FENAJUF entregou como emenda. Então, nós tivemos um reajuste que ele alcançou o último reajuste dado ao auxílio saúde, ao auxílio alimentação. Então, o que aconteceu? Foi um reajuste assim, histórico. A base foi histórica, né, nesse período. Então, assim, nós conseguimos avanço, sim, temos conseguido, é muita luta, mas temos conseguido avanço. E agora a gente precisa da unidade da categoria para continuar avançando. E assim, nós conseguimos avanços em resoluções, que eram resoluções que eram atrasadas, resoluções antigas. Conseguimos modificação de diversos procedimentos administrativos e conseguimos avanços, inclusive salariais, né? Que mexe com o salário. A própria resolução 500 também, que não está sendo cumprida, que está só a 35%, né? Que era para chegar a 50% para maior de 50 anos, PCDs e outras coisas. Então, assim, mas não tem dinheiro para implementar um auxílio saúde, né, que dê 50% a mais para essas pessoas, porque não tem dinheiro. Não é isso. É porque eles não querem dar dinheiro. Eu quero colocar o Alexandre dentro desse debate. Até porque o Alexandre ele é um assessor institucional que acompanha os conselhos, acompanha o parlamento. E é interessante, né, 2 modificações importantes que nós precisamos ressaltar. A primeira é que o judiciário tem autonomia hoje orçamentária para gerenciar o seu orçamento, suas rubricas, inclusive principalmente de pessoal. Qualquer nova proposta de valorização salarial ou de benefícios que venha para tanto para a magistratura quanto para os servidores, o judiciário não depende mais do governo executivo do ponto de vista de orçamento. Isso é importante. Ou seja, o judiciário dá e tira o que quiser. Segunda questão, a mesma magistratura que se autoconcede é a mesma que caneta movimentações que geram, por exemplo, como a questão dos quintos, né? Ou outras devidas. É a mesma, por exemplo, que, aí citando um exemplo do estadual, e aí eu quero trazer isso exatamente por conta desse diálogo com o Alexandre, que veta ou manda absorver parcelas que são com legitimidade incorporadas, não aquelas que foram dadas administrativamente apenas para se enquadrar dentro das estruturas orçamentárias. Ou seja, ele vai contra as próprias, muitas vezes, contra as próprias
jurisprudências que eles constroem. Então, a discussão do orçamento ela está sendo utilizada como uma ferramenta de freio. Esse é o primeiro ponto. Isso bate junto com a questão, isso que desde o arcabouço fiscal, antes emenda do teto, né? E agora, num avanço aí das reformulações, a discussão de supersalário. Parece que só servidor tem supersalário, já que magistratura não se considera. Você acha, Alexandre, que o que está em jogo nesse processo? O que assim, como que a magistratura atua com esses dois lados da moeda? E dois, essa discussão do corte de gastos, né, sobre a questão dos supersalários, se isso pode vir a impactar a nossa luta pela valorização, visto que o Executivo já tem parcelas que hoje nós estamos disputando, como, inclusive, o teto do cargo de analista, equiparadas, carreiras do ciclo de gestão. Bem lembrar que a nossa discussão de valorização, ela parte do princípio, né, de valorizar o cargo mais alto, que é o cargo de analista nesse processo, na estrutura da carreira, quero dizer, e aí se isso seria afetado por essa discussão de que estaríamos pedindo demais. Essa disputa orçamentária que nós discutimos lá no início desse ano, no planejamento estratégico do CCJUF, nós trouxemos ali números. Quando a Soraya fala, né, do ATS autoconcedido pelo CJF, pelo CNJ, temos que lembrar que chegou ao TCU. Né? Essa matéria chegou ao TCU, só que as entidades e juízes conseguiram um mandado de segurança dizendo que as decisões dos conselhos não cabem intervenções no Tribunal de Contas da União. Só que só serve para a magistratura. Porque os quintos também é uma decisão do CJF que foi, né, questionado e modulado pelo Tribunal de Contas da União. Quando você pergunta, Vera, sobre essa disputa, eu fiz uma pesquisa rápida hoje de vir para cá, um juiz do TRT1, este mês, que não é mês de férias de juiz, em outubro, ganhou 95 mil reais. Isso é subsalário. Um juiz. Aí você pegar a média dos juízes aqui, em média de 60 mil reais por mês. Isso é subsalário. Isso é subsalário. Passa do teto, que hoje está 44.008,52 centavos, que passa a partir de fevereiro de 2000 para 46.366,19. É quase o dobro, praticamente. Tá, então, nós temos... E aí, o que emperra hoje benefício para os servidores? Porque está aqui. Está na auto... E tudo nosso, passa pela mão deles. A não ser... O contrário não existe, né? A não ser aquilo que a gente consegue, que seria o caminho mais certo, inclusive o caminho da magistratura, que é pelo legislativo. Mas foi o que a gente fez, né? Pelo legislativo. O legislativo aprova, a gente tem uma concessão. Se não for assim, não temos direito algum, porque os juízes estão, hoje, com as garras no orçamento. É aquela garra. Quando o judiciário passa a ter essa autonomia, quando tinha que buscar orçamento no executivo, isso era mais... Essa disputa era menos... Tinha, mas era menor. Sim. Agora não. Agora o próprio judiciário cuida do seu orçamento, o crescimento de um ano para o outro, ele é automático, tem uma regra, cresceu, então já sabe o que ele tem. E quem dirige esse orçamento? É o presidente do tribunal. Nós não temos um orçamento participativo, que é a nossa briga de sempre, da democratização do judiciário, de eleger o presidente, e de discutir o orçamento. Nós temos comissão de orçamento, onde nós temos um servidor e a maioria magistrados. Então, essa disputa nos traz, hoje,
não uma facilidade, mas uma dificuldade de conseguir algo no futuro, porque assim, nós estamos emperrados. O judiciário não trazendo aqui a discussão que algumas pessoas trazem do judiciário não está fazendo o seu ministro, para mim, ele está fazendo quando julga 8 de janeiro, quando julga agora a questão do atentado que teve no coisa, mas está legislando quando se trata de trazer benefícios e orçamento para dentro do bolso de magistrado, não passando pelo judiciário. Então, a ATS tinha que passar pelo judiciário, não podia ser. Porque dentro do judiciário a gente atua, a gente vai contra. Administrativamente, não. Como a gente vai contra administrativamente? Não tem uma votação. É eles votando para ele mesmo. No Congresso, nós temos uma terceira pessoa, que é o Congresso Nacional, que vai averiguar. No mais, a gente põe lá uma emenda para que esse ATS também seja servidor. E aí também não tem problema. Se tiver dinheiro, então, se tem dinheiro para pagar ATS para juiz, tem que ter dinheiro para pagar ATS, que quando tirou, não tirou de um só. Quando perdeu a ATS lá em 96, não foi só a magistratura que perdeu. O servidor também tinha. Então a gente só quer o que era no passado para nós. Então, a discussão orçamentária precisa trazer isso. A gente precisa começar a levar essas disputas, que aí, Luciana, acho que nós temos que um outro podcast, que é a questão da confederação. Porque eu não vejo nenhuma central sindical, nenhum partido político ir contra juiz. Eles têm medo de juiz. Porque nós temos que... Tem muita coisa que o juiz está aprovando que é inconstitucional, mas não chega no Supremo para julgar isso. E eu quero entrar exatamente pegando o final da fala do Alexandre, que é sobre a mobilização, de fora e de dentro. Primeiro, aqui ressaltando só um ponto, quando você fala da questão do comando, né, dos juízes se autoconcederem, que é isso, eles fazem administrativamente, e nós temos um problema. Nós precisamos que eles tenham a iniciativa. Então, se eles não têm iniciativa, nós estamos... E isso é importante para a discussão que a gente quer fazer agora sobre qual é a ferramenta de mobilização, de pressão, para que a gente possa acessar os direitos dos servidores. A gente tem que entender que o servidor não vai ter nada se a magistratura não tiver iniciativa, porque tudo gera custo. E aí, nesse sentido, é que eu queria um pouco ouvir Soraya, Lucena, o próprio Alexandre, da importância desse processo de mobilização e de como que nós vamos trabalhar para que a categoria faça um movimento que realmente tensione. E eu quero dizer que nós precisamos, de fato, pensar soluções para a relação de trabalho que a gente tem hoje, né? Então, assim, primeiro, o que impacta a administração, a magistratura, a ponto dela recuar na sanha do abocanhamento do orçamento ou da inflexibilidade na adoção das medidas de valorização. Há que se ter alguma paralisação, ou redução ou mitigação dos processos de produtividade. Isso é possível? A categoria está pronta para fazer esse enfrentamento? Essa é uma pergunta difícil da gente responder por inúmeras razões, né? Pelo próprio processo da pandemia, que levou as pessoas para casa, a estarem num regime de trabalho diferenciado, o próprio assédio constante que o servidor sofre, sendo pressionado pela própria magistratura para que cumpra as metas, e ele acaba se subjugando. Eu tenho essa impressão clara que as pessoas estão subjugadas ao que o magistrado diz. Nós somos servidores concursados, gente. A gente sabe que eles têm a caneta, a gente sabe disso, mas a gente também sabe que a gente está ali para cumprir o nosso papel, e a estabilidade é essa garantia da gente cumprir esse papel enquanto servidor em defesa da população. Nós defendemos isso na reforma administrativa. Pois porque a estabilidade ela é que vai dar aso a gente a fazer o que tem que ser feito de acordo com a lei.
A gente não está ali para ser, né, pessoa de recado, né, de quem está acima e botou a gente está ali para fazer cumprir a lei. Então, assim, essas várias coisas, né, eu acho que vem fazendo, que fizeram essa desmobilização. Mas, assim, a sanha o que você chamou de sanha da magistratura com relação ao orçamento, gente, acho que isso indigna muito a gente, porque a gente quer valorização de qualquer forma, não só salarial, mas valorização do fazer, do nosso fazer, né, da garantia de que quem presta o serviço à população também somos nós, né, porque recentemente teve um caso, acho que no STJ, de venda de ações, alguma coisa nesse sentido, de sentença. A primeira coisa que foi dita pela magistratura é que eram os servidores que faziam as sentenças. Ali ele ratificou que somos nós, servidores, que fazemos o trabalho no judiciário. Né? Depois, a transferência de competências... Exatamente. Totalmente transparente. Ali naquele momento, né? E aí, depois, é claro, a coisa tomou outro rumo, mas assim, né, no primeiro momento, o que você faz? Dizer a verdade, é o servidor que faz a sentença, né? Não é que ele faça, ele não assina, mas ele prepara a minuta, tudo. Ele escreve, ele pensa, lê o processo e pensa estuda, o processo. Busca as ele que vai estudar isso tudo. Então, gente, assim... eu acho que falta pouco, né? Eu acho que o esclarecimento é importante para trazer essa indignação para nós e a gente precisa parar. Só com a gente parando de cumprir as metas que não são estabelecidas para nós, que são estabelecidas para a magistratura. Eu acho que quando a gente parar de cumprir essas metas, que é estabelecida para a magistratura, gente, não é para nós. A gente nem é reconhecido por eles em mesa nenhuma. A gente nem participa nem participa da discussão de qual será a meta para o ano seguinte. Inclusive, aconteceu agora. Essa discussão da meta, dias. A gente não participa, não infere em nada. Né? Eu me lembro que eu participei de um seminário no CNJ sobre metas quali e quanti. Havia uma preocupação ali do conselheiro que estava organizando aquele seminário de que as metas fossem avaliadas qualitativamente, não só quantitativamente, mas o que a gente ouve na grande maioria é que as metas são quantitativas. São quantitativas enquanto não são eles que realizam efetivamente a meta na sua finalidade. Mas quem vai para a foto é o juiz. Sim, não tem dúvida. Eu queria ver o que a Soraya pensa. Eu acho que está faltando para os servidores introjetar algo que eles falam. Eles falam corretamente, nós fazemos esse serviço, nós tocamos, nós produzimos o que o judiciário entrega e é com muita qualidade. Esse, inclusive, pode ser, preciso fazer uma discussão, e lá no encontro do jurídico, isso foi abordado, da transferência de competências que está sendo feita, ainda mais agora com a ferramenta da IA. Então, sabendo que só tem uma forma da gente sensibilizar a magistratura, que é paralisando a entrega deles, e que isso pode ser feito, né, se houver que os servidores introjetem isso. Na verdade, assim, no momento em que ele toma consciência de que se ele não produz, o passivo do juiz aumenta, e não estou dizendo que ele faça isso de forma, né, sem ser articulada, sem ser dentro de um projeto, não tem como o judiciário se movimentar no sentido da valorização. Então, o que você acha que está faltando para esse servidor, para essa servidora que cobra da federação, que cobra dos sindicatos esta valorização, mas que não consegue aderir a um processo crítico de mobilização para garantir? Porque se nós analisarmos o último período,
Inclusive, esse recomposição que está sendo paga agora, a última parcela, que será no início do ano, ela aconteceu sem um processo de enfrentamento real. Então, para o futuro, não teremos mais essa possibilidade, vai ser cada vez menos esse processo de ter ganhos sem compor ali um enfrentamento mínimo. O que está faltando, Soraya? Bom, a meu ver, o que eu tenho acompanhado, assim, as pessoas estão indignadas. A gente sabe que os servidores estão indignados. Agora eles têm que concretizar essa indignação, né? Essa indignação tem que ser concretizada. E não é nos grupos de Zap, no Facebook. A gente precisa se colocar no lugar de que essa indignação ela tem que ser forte o suficiente para nos tirar de casa, para quem está em teletrabalho, né? E para quem está no prédio presencialmente, realmente parar de produzir. Tirar de casa para manifestação, caso seja chamado, e descer, no caso dos prédios, das pessoas que estão nos prédios, descer para as manifestações, no caso seja chamado. Então, assim, e outra coisa que eu acho importante também é a mudança de foco, gente. A mudança do foco. Assim, não é o colega do lado que está tirando dinheiro da gente. Não é a incorporação de um colega antigo que está tirando dinheiro da gente. Entende? Não é. É a magistratura. O foco é a magistratura. E o que acontece? Nenhum cargo vai ter tudo o que quer. A gente tem que entender que a gente tem que atender a todos os cargos do PJU, a todos os cargos. E assim, nem todos terão tudo aquilo que demandam. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa saber partir para negociar entre nós mesmos e partir para atitudes mais severas, para o embate mesmo, embate de paralisações, Operação Tartaruga, coisas que a gente precisa fazer, porque só na política vai chegar um momento que a gente não vai conseguir. Aí não adianta bater na FENAJUF, bater no CISEJUF, não adianta. Nós fizemos abaixo-assinado, gente, numa categoria de 120 mil servidores, aproximadamente, que 2 mil pessoas assinaram. Então, cadê a indignação? Né? Cadê a indignação? Aí eu queria só voltar um pouco um ponto do que o Alexandre falou. Realmente foi para o TCU, não foi o judiciário que mandou para o TCU. No nosso caso, foi o judiciário que mandou para o TCU. Né? Nos quintos. Então, assim, o judiciário mandou para o TCU uma decisão de plenário dele, de sessão dele, para o TCU avaliar. Agora, as decisões que eles têm, eles não mandam para o TCU as decisões dele. Foi outro órgão que entrou com a impugnação no TCU e denunciou no TCU. Então, assim, a gente precisa mudar o foco da briga. Isso eu tenho dito em vários grupos de Zap. Não é um coleguinha do lado. Quem está tirando o dinheiro da gente é a magistratura. E fica esse engodo, essa falácia de dizer que, não, nós vamos tirar todo mundo, igualar, e a magistratura não vai falar nada. Vai falar, porque o que sobrar, se sobrar, vai para ele, gente. Isso. Entende? Assim, não existe meio termo. Vai para eles. Eles não estão pagando 50% do auxílio-saúde, que o impacto é mínimo. Eles não estão pagando 50%, eles estão pagando 35% auxílio-saúde em alguns tribunais, né? Em alguns ramos. Então, assim, você imagina, tem servidor dando para juiz o prato quente, a sopinha quente já preparadinha para ele tomar, para ele comer. Porque, assim, é um discurso falacioso, dizendo que vai dividir para todo mundo um valor que está sobrando, e aí não toca na magistratura. Não, gente, o que a magistratura até quer é que sobre dinheiro para ela realmente pegar para ela. Então, assim, é indignação concretizada em atitudes. E mudar o foco do inimigo. Não é o colega que está ao teu lado, não é o analista, não é o técnico, não é o oficial de justiça, não é o auxiliar, é a magistratura. É a magistratura. E outra coisa, gente, é um absurdo a gente continuar e, assim, continuar aceitando que, assim, essa diferença salarial entre os dois cargos, esse abismo é imoral que existe, é um abismo imoral entre os dois cargos. Então, assim, não existe nada que prejudique o analista nesse sentido, né? Então, assim, a gente não pode entrar nesse engodo de achar que não está prejudicando o analista. Não. O que está se pleiteando é essa diferença salarial que é muito grande, gente.
para fazer praticamente as mesmas atividades laborais. Então, assim, a gente precisa mudar o foco, o reajuste que vier vai vir para todos, né? O que se pretende é a disputa realmente orçamentária, esse é que é o grande problema, para o analista, para o oficial de justiça, para o técnico e para o auxiliar. Esse é o grande problema, é a disputa orçamentária, não é o salário que o colega recebe. Porque é o colega mais antigo do que eu, recebe algumas coisas que a lei deu para ele receber. Entende? Então é isso que eu acho, Vera, Luciana e Alexandre. A gente precisa concretizar essa nossa indignação, concretizar, e mudar o foco do inimigo. Passar a mirar no que é certo. Eu acho que agora a gente está entrando naquele tema que é o tema quente, né? Já analisamos o cenário das dificuldades, mas nós vamos discutir e a proposta do anteprojeto. E o fórum. E o que a gente analisa, e esse ano foi um ano atípico, né? O fórum funcionou como deveria. Primeiro ano que o fórum funciona sem fazer suspensão, sem paralisação, por diversos motivos que a administração realmente levou a sério. E, nesse processo, houve algumas divergências sobre a condução. Eu queria que a Lucena fizesse um breve histórico, a gente já está nos últimos 20 minutos, queria que ela fizesse um breve histórico assim, do que foi a ação da federação, do que realmente aconteceu, porque a gente sabe que tem muita desinformação nesse processo, e como que você vê os avanços que foram possíveis e o que ainda nós vamos ter que alcançar em 2025. Eu queria, nesse sentido, fazer a mesma fala para vocês três, e já que vocês já apontem o que vocês acham que, com certeza, está no ar para o ano que vem e o que vai depender da gente movimentar a categoria. Então, sobre a questão da carreira, eu considero a apresentação do anteprojeto, da minuta de anteprojeto no STF, o nosso maior avanço. Independente do resultado final ter saído ou não agora, o mais importante foi ter despertado no judiciário o debate sobre a carreira. Porque, se não fosse isso, nós não estaríamos discutindo absolutamente nada. Porque ninguém, por conta, inclusive, dessa disputa orçamentária, ninguém estava interessado em discutir a carreira. A gente tinha um fórum de carreira para questões pontuais, né? Eu já participo desde o início, mas mais nada. Porque não havia interesse da administração discutir. E quando a gente apresenta a minuta de anteprojeto, com todas as resistências que a gente sofre hoje, né, a gente iniciou o debate da carreira, fez com que obrigou o judiciário a discutir. Então, acho que esse é o ponto mais importante disso tudo, né? As brigas, as disputas, né, de narrativas que acontecem hoje, elas são muito em função desse protagonismo da FENAJUF, né? A FENAJUF vem, né, e inicia uma discussão necessária, né, para toda a categoria. Então, os que ficaram a reboque desse processo, eles vêm atacar hoje a FENAJUF, né, e atacam a legitimidade da FENAJUF pelo protagonismo e porque a FENAJUF hoje ela é composta, né, na sua metade, se eu posso assim dizer, por mulheres, que são muito bem acompanhadas pelos companheiros homens que estão lá, que trabalham junto com a gente para construir a unidade, construir todos esses projetos. Mas, assim, as pessoas que estão de fora, elas não acompanham isso, elas não conseguem vislumbrar as mulheres fazendo, né, as coisas, né? Os homens também estão fazendo lá conosco, né? Mas a gente é relativizada. Então, acho que é uma questão estrutural que a gente vivencia e que traz isso para a gente. Eu e Soraya e Vera, que é a nossa assessora, e as pessoas acabam envolvendo ela também,
Nós recebemos diariamente mensagens no WhatsApp, no privado, dizendo como é que a gente tem que argumentar nas administrações, no fórum de carreira. Gente, assim, eu fico feliz que as pessoas queiram ajudar, mas são coisas que a gente já discute e constrói há anos, né? É importante as pessoas participarem? Só que, assim, elas falam como se a gente nunca tivesse pensado nisso. E por que isso? O Alexandre não recebe, né? Os outros homens também não recebem. Não recebiam antes. Assim, essa é uma coisa que eu boto aqui para a gente refletir acerca dessa disputa, né? Da questão do protagonismo da federação como a primeira a apresentar uma minuta de anteprojeto e mexer, né, com todo o judiciário. Agora, todos os ramos, Ministério Público, falam de carreira, falam em reestruturação de carreira. A gente cansou de ouvir dos diretores gerais, assim, é necessário a reestruturação da carreira. E quando a gente fala em reestruturação, é malha salarial, é fazer, né? É tudo dentro da carreira, é qualidade de vida, a gente tem a questão da formação, e aí vem essa outra, e assim, as coisas avançam, eu acho que e a gente vai atrás na oportunidade também. O que a gente quer para a categoria é um reajuste para todos, né? A gente quer porque isso alcança aposentado, alcança quem está na ativa, alcança todos os cargos, nas especialidades, alcança tudo. Mas o que a gente conseguiu e está posto é o adicional de qualificação. A gente vai dizer não para o adicional de qualificação? A Soraya sempre repete isso, né? O próprio diretor-geral disse que só seria possível, né, que era bem-vindo para o Supremo, uma modificação no adicional de qualificação. Aí a gente vai falar o quê? Não, a gente não quer? Não tem como, né? E como a gente chegou a isso, que foi a pergunta, né, que você fez. A gente chegou a isso, pessoal. Hoje há um imediatismo muito grande. Então, as pessoas acham que o fórum está demorando muito a dar resposta. Só que a gente precisa lembrar que a gente vem construindo essa minuta de anteprojeto com essas alternativas há muito tempo, né? E aí a efetividade ela começa aí em torno de 2021, se eu não me engano, quando a federação começa a fazer os seus encontros por cargo e por segmento, indica às entidades sindicais que também o façam, e aí, a partir das entidades sindicais fazerem esses encontros com construção de propostas, trazem essas propostas para os encontros da federação. Tem, na finalização desses encontros por cargos e segmentos, porque assim, a carreira é um todo. A gente não pode segmentar. A gente segmenta para melhor discutir detalhes e minúcias, mas a construção da mudança da carreira ela é conjunta, é com todos os cargos, todas as especialidades, aposentados e ativos, não é isso? E daí a gente faz os encontros de carreira, o encontro final de carreira, dali surgem as propostas que foram condensadas e levadas para a plenária de Natal, no final de 2020. Belém, desculpa. Natal foi a seguinte que ratificou ali a construção, as estratégias. Então, a gente leva para essa plenária de Belém, né, esse apanhado de todos esses encontros, e ali naquela plenária se constrói uma resolução negociada com cada cargo, cada segmento, oficiais de justiça, agente de polícia, aposentados, técnicos, auxiliares e analistas. Todos, cada um, apresentou, né, a sua reivindicação para aquele plano. Foi modificado alguma coisa, botava o cargo de técnico de volta na área judiciária, aí veio o analista que está na área administrativa e disse, não, mas se não botar eu também se não me colocar também lá na área judiciária, eu não vou, porque a minha especialidade é biblioteconomia. Eu não me lembro do cargo, mas era uma especialidade do administrativo que ela não poderia seguir, né? Isso foi incorporado no projeto, são técnicos e analistas nas duas áreas, né? Todas as reivindicações que foram colocadas ali naquele momento, naquela plenária, e por representante de cada cargo, foram incluídas naquela resolução. Mas é importante dizer, e daí, né, surgiu o anteprojeto, que foi apresentado e protocolizado. Mas eu queria só frisar mais uma coisa,
é que aquela resolução, gente, é uma resolução que construiu a minuta do anteprojeto. Existem diversas outras aprovações para a carreira. Todas essas outras aprovações, elas não foram colocadas de lado. No momento que elas forem possíveis de ser apresentadas, elas serão. Tem a especialidade do cargo de oficial, as atividades do cargo de oficial de justiça vai ser colocado quando for discutido lá a questão da descrição das atividades. Né? A gente, agora, aposentados, a gente incorporou lá no AQ a possibilidade de quem é aposentado apresentar a titulação enquanto estava na ativa. Então, assim, não há esquecimento de nada. É importante que fique claro isso. O anteprojeto foi a mudança de artigos na lei. Mas existem outras coisas que estão para além da lei, que são normas e regimentos internos nos órgãos, que vão estar lá e vão ser colocados. Nada está escrito, nada está esquecido, tudo está posto. Só que não é tudo posto no mesmo momento, gente. Tem questões que são estratégicas. Vai ver à medida que a discussão for surgindo no fórum, elas vão ser anexadas, né? Esse que é o... Exatamente, porque nada está esquecido, né? Tudo está posto. A gente tem as resoluções, são inúmeras resoluções congressuais e de todos os cargos, de todos os segmentos. A gente não pode esquecer também, né, de todas as minorias. Todas as minorias, elas têm reivindicação dentro, porque nós somos técnicos pretos, brancos, indígenas, somos com pessoas com deficiência, somos técnicos com LGBT, somos analistas da mesma forma, mulheres, homens. Então, assim, né, pretos e pretas, auxiliares também de todas as formas, e precisamos das reivindicações necessárias para que a gente atue sem ser oprimido dentro do judiciário. Então, é necessário que a gente compreenda isso. Nós estamos num universo maior do que nós mesmos, né? A gente tem que respeitar cada integrante, né? Cada uma das pessoas que faz parte do judiciário. Dessa engrenagem. Então, acho que é isso, né? Eu queria só fechar aqui com Soraya e depois o Alexandre. Primeiro falar, a Lucena coloca que nada foi esquecido, isso é claro. E eu queria aqui que você, Soraya, existe uma coisa que tem muita desinformação na rede, e tem sido dito, inclusive, que a federação se opôs a reajuste, que houve proposta e tal. Então, eu gostaria, inclusive, que você deixasse isso me respondesse para deixar registrado, né, qual foi a verdade sobre esse ponto. Né? E também uma outra coisa, a atuação de grupos que se opõem ao projeto, à proposta, de forma que às vezes é muito dura, né, e trabalha com desinformação, tem dificultado os avanços? Vou começar de trás, né? Tem dificultado os avanços, mas não tem impedido, né? Porque a gente está ali na frente, à frente da luta e não tem impedido, mas tem dificultado. A gente tem escutado isso em todos os lugares que nós vamos. Que o pessoal está desunido, que não tem como a gente ficar desse jeito, vocês têm que saber o que vocês querem. Então, a gente tem ouvido isso. Então, tem dificultado, gente. Tem dificultado, mas não tem impedido e não vai impedir. Porque a gente vai fazer o que tiver que ser feito. Na via legislativa, na própria administração do judiciário ou na via judiciária também. A gente está aqui para brigar. Né, por nós, porque nós somos servidores também, servidoras, né? As pessoas esquecem isso, que os reajustes que virão, ou que venham, ou qualquer coisa, vem para nós também. Então, a gente está lutando por nós também. Então, essa é uma coisa importante falar. Gente, fake é impressionante como a gente fala, é igual chiclete, né? Fica e gruda. E a pessoa não procura nem saber se é verdade ou não a situação. E assim, e você fala que é mentira e a pessoa continua debatendo com você que é verdade. A pessoa não acredita, né, que você está falando. Não houve proposta nenhuma. Você sabe qual foi a proposta que eles estão espalhando nas redes? Que nós já tínhamos proposta de 23%.
Da onde isso saiu, gente? 23%. Se tiver uma proposta para nós 23%, a gente na hora tinha dito sim! Entende? Não houve proposta nenhuma. Não houve proposta nenhuma. O que houve foi uma simulação dos projetos que foram entregues. Pegaram o projeto que foi entregue pelo Sindijus e passaram para o papel. Olha, o projeto está pedindo isso, 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 isso. Pegaram o projeto de outra entidade e está dizendo isso, 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 isso. Pegaram o projeto da federação e colocaram, está pedindo isso, isso, isso. E nós falamos, não, nós não pedimos isso. Foi isso que aconteceu. Não tem nada a ver com reajuste, com índice. Não existe. Nós apresentamos um projeto que foi defendido e ratificado em 2 plenárias. Com o quê? Com 13 níveis. Então, se você vem com uma simulação de 20 níveis, esse projeto não foi o nosso. Então, não existe simulação, gente. Foi isso que aconteceu. A simulação, ela é o quê? Ela tenta concretizar ou tornar material, né? Tornar uma coisa material para que se possa entender o que se está pedindo. Foi isso que houve. Não existe lugar nenhum. Olha, a proposta do Supremo é essa aqui, vai ter um escalonamento, não sei de qual. Isso não existe, gente. Isso é o quê? É uma fake para desqualificar o trabalho da FENAJUF, para causar dissenso na categoria, entende? E assim, não houve. E outra coisa, eu ouvi esses dias também numa reunião que a FENAJUF está pedindo 86% de aumento de reajuste para técnico e 23% de reajuste para analista. Olha o 23% aparecendo aí de novo. 86% de reajuste. Eu, inclusive, falei, gente, me diz onde é que está isso que eu vou aderir. 86% de reajuste. Olha só, gente, não existe coisas que são assim, implausíveis, impalpáveis e em tudo quanto é. Então, olha só. A gente tem que estar preparado, porque o ano que vem vai ser um ano de luta. Tá? Vai ter um ano de luta. A gente precisa estar com a categoria unida. E se tiver que fazer uma greve, vamos fazer. Aí vem alguns técnicos e falam, não vou fazer greve por linear, não vou fazer greve para analista. Você vai fazer greve, ô técnico, para que seu salário seja valorizado. Você vai fazer a greve para diminuição da diferença salarial. E você, analista, vai fazer a greve para ir para o ciclo de gestão, que é o que a gente quer. A gente quer para o técnico, né? Quanto melhor o salário do analista, melhor for o salário do analista, melhor vai ser o salário do técnico. Então, assim, é outra falácia dizer que a gente não está lutando pelos analistas. Claro que nós estamos lutando pelos analistas, nós estamos vinculando o nosso salário ao salário dos analistas. A gente quer 85% do salário dos analistas. E não é 85% de reajuste. O que, na verdade, a diferença hoje, ela é de aproximadamente 60% do salário de técnico para o salário da analista. A gente está pedindo para que vá para 85%, ou seja, 25% de diferença que a gente está pedindo. É isso. Nós estamos pedindo cerca de diminuição da diferença em 25%. E que não vai chegar de um dia para o outro, entendeu? É uma coisa que vai ser elaborada através de uma tabela, né? Vai se trabalhar ali dentro da tabela. Então, assim, trabalhar com a razoabilidade, gente. É a razoabilidade. Né? Se a gente não consegue, a gente está com dificuldade de conseguir um AQ, você imagina 86%. Então, assim, finalizando, se for chamado, a gente está preparando, a gente está criando a mobilização está aí. Toda vez que você discute que não quer isso, não quer aquilo nas redes sociais, você está mobilizando. Você está trazendo indignação, e é isso que a gente quer. As discussões são todas favoráveis para nós. Quanto mais falar do projeto, melhor é. Melhor é. Quanto mais falar, melhor é. As pessoas estão ficando indignadas e a gente vai ter que partir para um enfrentamento mais poderoso, mais, né? Inclusive para o movimento paredista também, não está descartado. A gente tem que partir também. Então, assim, é buscar a união, parar de olhar o colega do lado e se preparar, porque ano que vem é ano de luta. E é ano de luta mesmo. A gente vai chamar e vai ter que ter paralisação, mobilização, porque a gente precisa vencer essa disputa orçamentária com a magistratura. Alexandre, você que acompanha, eu acho que você tem mais de 20 anos aí acompanhando. 22 anos acompanhando a luta dos servidores do quadro técnico do Poder Judiciário, né? Todos os cargos, dos 3 cargos.
Como você está vendo? Quais são as perspectivas para avançar e as suas considerações? Assim, nós tínhamos, como historiador, não posso deixar de falar um pouco da história, nós tínhamos um protagonismo da FENAJUF sempre assombrar, uma sombra dos síndicos DF nos últimos PCS, né, nos últimos reajustes. Né, e aí nós tínhamos que correr atrás do que o Sindijus naquela época fazia. E aí nós temos, aí, de um período para cá, nós temos visto que esse protagonismo mudou, né? E aí trazer para cá para o CCJUF. Nós lembramos quando nós fomos tentar desarquivar o 6613, é a ideia desse sindicato. Né? Aquela greve, muita gente indo de ônibus daqui do Rio de Janeiro para a greve lá em Brasília para aprovação do projeto de lei, do derruba veto, e depois do novo projeto. Então, assim, nós vemos hoje o CCJUF, né, na federação, com Soraya, Lucena, né, eu que acompanho no plantão, o trabalho está sendo feito. É claro que isso, Lucena e Soraya, traz para aqueles que querem sempre o pior e não querem a conquista da categoria, eles querem sempre quanto pior melhor, quanto pior melhor, nós buscamos, eles buscam isso. Nós vimos isso lá no derrubada do veto, né, quando derruba veto, e quando nós tínhamos esse mesmo pessoal que não queria adiar um dia, né, aquele projeto de lei que foi aprovado e depois foi vetado, e nós ali, o CCJUF, com o Walter na época, o próprio Ponciano na época, trazia essa questão de adiar mais uma vez mais um grupo político dentro da federação que sempre quer trazer o pior, né? Eles não se preocupam com a categoria, se preocupam com o que é bom para atravancar o governo. A gente não está aqui para atravancar o governo. A gente quer que o governo federal seja um bom governo, que aumente a arrecadação, que possa dar os reajustes. A gente torce para um governo, né, dentro da democracia, que o governo seja ele de qual linha que for, que ele tenha um papel de conceder, cumprir a Constituição. E não acabamos esse diálogo ainda. Até porque, em fevereiro, nós temos um reajuste. Quer queira, quer não, aceite ou não, nós temos reajuste em fevereiro. Nós não estamos no zero. Nós não estamos no zero. Fruto da nossa luta, né, lá atrás. Da luta lá atrás. Então, assim, eu acho que nós temos o 2025 para continuar essa negociação e para janeiro ou outubro de 25 ter o fim dessa negociação e ter alguma coisa no orçamento da categoria. Nós estamos ainda no processo negocial. Quando acaba esse processo negocial, ou a gente vê que essa negociação não está dando fruto, aí sim é a hora da categoria se unir e parar. Nós fizemos em 2002, não, fizemos em 96, fizemos em 2002, fizemos em 2015. Então, parar a gente sabe fazer. Então, muito eu queria agradecer e aí estou à disposição para os outros bate-papo com vocês. Obrigado. Vamos aqui, Lucena, aprofundando um pouco esse tema agora, né? Essa parte da carreira é uma parte muito importante. Você vê que a Soraya trouxe ali os elementos internos. Eu queria muito ouvir você, primeiro, lembrar, né? A existência do próprio fórum é mais uma ação de protagonismo da própria federação. A apresentação que você fala da gente ter pautado a discussão da carreira no detalhe, ou seja, confrontando artigo por artigo, incorporando inovações, que eu acho extremamente importante. Nós achamos que, claro, quando você disse assim, o STF, ter protocolado no STF foi o ato mais importante. E eu continuo dizendo que porque senão o próprio STF não se envolveria. Mas quais são as suas expectativas
para o aprofundamento, porque nós vamos ver agora no início do ano que vem o fechamento dos subgrupos daquilo que nós pautamos originalmente. Parte foi discutida, é importante lembrar, por exemplo, que na discussão do desenvolvimento, o CICEJUF inovou ali ao colocar diretrizes no artigo 10º, né, no 10º, ao falar claramente da necessidade de uma escola nacional e de um programa nacional de formação e de qualificação, e também inovou na valorização quando assume a necessidade não só de pautar o mais alto valor de incidência, mas de acumular. Virão agora, juntamente com esse debate do subgrupo 3, subgrupo 2 e subgrupo 1, as portarias. Qual a importância das portarias e o que nós podemos ainda avançar nesses espaços? Por exemplo, a discussão de qualidade de vida no trabalho, que precisa fazer o vínculo entre o que tem de resolução, que você bem citou, que trata da igualdade, de promoção da igualdade, combate ao racismo, combate ao assédio, discriminação, né, violência laboral. Tudo isso está dentro de um pacote que está dentro da política do subgrupo 2. As portarias conjuntas podem vincular as normas à carreira? Você acha interessante? 2, o que não pode ser esquecido nesse processo de reta final do debate dos subgrupos para que a gente possa fechar essa primeira etapa do anteprojeto? Então, eu penso, isso que você traz, assim, a criação do fórum, ele é de extrema importância para nós. A FENAJUF vem reivindicando isso. Ali a gente sabe que a decisão sobre orçamento não é finalizada, mas a gente sabe da construção para se chegar em algum lugar. Uma reestruturação de carreira, como eu já falei, não depende só da malha salarial. Ela depende desses inúmeros outros fatores que você trouxe com relação às portarias conjuntas e às normas internas, de maneira geral. Os aspectos técnicos. Todos os aspectos que estão ali, que envolvem a atividade de cada cargo, o cumprimento daquelas metas que são estabelecidas lá pelo CNJ e pela própria magistratura. Quando a gente fala lá de meta, de avaliação de meta ser também qualitativa, ele está aqui dentro dessa construção. Então, o Fórum de Carreiras ele é o lugar que a FENAJUF pediu. Isso foi um pedido da federação para que a gente continuamente discuta a carreira. Porque não é num único projeto que a gente vai mudar e reestruturar toda a carreira. A gente vai fazer isso ao longo do tempo. Esse trabalho é feito em conjunto. São os representantes dos servidores e os representantes da administração. Então, o que acontece? A administração e nós, a gente está se dividindo ali para poder fazer cada estudo desse. A administração, às vezes, não avança porque ele vê que, na prática dele, ele não consegue executar a elaboração da teoria que a gente apresenta. Então, ele segura um pouco. Então, por isso, a necessidade da construção contínua. Resolver só uma recomposição salarial de reposição inflacionária, isso não precisa do Fórum de Carreira. Isso pode ser feito a qualquer momento pelo STF, gente. Isso não é ali que é o foco. A gente leva isso para lá porque você está discutindo reestruturação da malha salarial, que é para além de uma reposição inflacionária, por exemplo. A reposição inflacionária, a gente levanta o índice, leva lá no STF, faz greve ou não faz greve, o que for, e reivindica o índice. E é aplicado numa tabela. Mas a gente está caminhando para alguma coisa mais do que isso, uma reestruturação. Então, a importância do fórum para nós é essa, é a possibilidade contínua de discussão da carreira.
A cada dia a carreira avança, se torna mais complexa, tem as diferenças pelo próprio processo da eletronização, da informatização, né? Inteligência artificial, que é um negócio novo que já foi anunciado pelo Barroso que será usado, né? Como será usado é que a gente não sabe, a gente precisa saber de como. Eu fui lá no ChatGPT experimentar o uso. Você não pode dizer para ele assim, eu quero uma avaliação da Lei 11.446. Você tem que dizer para ele que você quer uma avaliação da 11.416 a partir da perspectiva do servidor que não tem poder de ingerência, por exemplo, sobre o orçamento, nem sobre o que a caneta do magistrado vai fazer. Você tem que dar todos os detalhes. Então, assim, todos os parâmetros para você chegar a um fim ali. Né? Eu fui lá experimentar porque eu acho que para a gente falar disso, a gente tem que saber como é a ferramenta. Não é chegar lá e usar como as pessoas estão usando, gente. Porque ele mente para você, ele dá informação errada, ele fala de coisas que não existem, porque ele pega em toda a internet, todas as informações disponíveis, o que tem, e a gente sabe que ali tem informações verdadeiras, tem informações falsas, tem tudo. Inclusive, esse é um dos pontos importantes da importância do fórum, porque, por exemplo, as ações protetivas e de capacitação para o uso do ChatGPT e protetivas quanto aos resultados que podem impactar de forma muitas vezes danosas, ela também passa por essa discussão na mesa. Muitas coisas que parecem não ser da carreira são da carreira. E a gente vê que hoje existe uma capacitação em massa para juízes. Sim. A Escola Nacional da Magistratura tem, mas a gente não vê essa estruturação na mesma potência para servidores, que vão usar em massa. Que vão usar, exatamente. Você deu um exemplo muito claro da importância deste fórum. E aí, o que você pensa para 2025? Então, pessoal, 2025 a gente tem algumas coisas apontando, né? O próprio adicional de qualificação, ele aponta para 2025 como resultado do fórum. A gente tem uma proposta do fórum, a gente sabe que o STF já mandou uma proposta própria com pedido de levantamento de impacto orçamentário. Então, o que virá finalmente para os servidores a gente não tem hoje, né? Mas a gente precisa brigar pelo que a gente apresentou lá e pelo que foi aprovado no fórum, que é do interesse de toda a categoria. Eu ouvi de um membro do fórum que a gente não devia fazer incidência sobre o maior vencimento básico das carreiras, não, porque quem entra na carreira agora vai ter o mesmo que quem já está lá há tanto tempo. Faz, gente. Por que não? A gente precisa incentivar as pessoas a ficarem na carreira. A preocupação, a mesma preocupação que foi levantada, como você não tem que incentivar quem entra agora, não. As mesmas pessoas que levantam isso levantaram que você não tem retenção de mão de obra no judiciário. O judiciário está ficando vazio. É um estímulo para quem está chegando, independente do cargo que esteja. Fora que, assim, a titulação, ela foi, quando a pessoa foi fazer e obter, ela foi da mesma forma, não teve diferença. Então, assim, um auxiliar, se a gente for querer elaborar isso, então quem é auxiliar tem que ter um percentual maior, muito porque maior. Ele subiu mais degraus para chegar, por exemplo, se fez um mestrado, o auxiliar que entrou lá com nível fundamental precisou fazer o primeiro grau, completar o segundo grau, fazer a graduação e depois seguir lá para o mestrado. Quem é técnico já tinha o nível médio, aí precisou só fazer a graduação e chegar. Agora, quem já é analista já entrou no nível superior, só precisou fazer a última titulação. Então, assim, pessoal, a gente tem que pensar um pouco mais no todo, né? Não é só no que a gente quer. Se precisa de reter mão de obra, e reter mão de obra não é bom só para a administração, é bom para os trabalhadores antigos que estão lá, porque você tem mais uma pessoa para dividir o trabalho com você, a tarefa contigo, né? Então, assim, para 25 batalhar o adicional de qualificação com a proposta que a gente tem do fórum,
Isso vai ser importante. Em ficar de olho em fevereiro de 2025, porque vai sair do fórum uma proposição para entrar no orçamento de 26 para uma reestruturação de malha salarial e trabalhar 25 para um outro, além dos 6,13 de fevereiro, algum outro reajuste ali ainda em 25. Né? E para isso, o que a gente precisa? A indignação materializada, como a Soraya trouxe. Se ficar nas redes sociais, não materializa a indignação. Não materializa. Isso só vai ser visibilizado se a gente deixar de trabalhar, deixar de produzir. A gente é trabalhador como qualquer trabalhador. A gente recebe pela produção que a gente executa. É um sistema é o sistema, mesmo no serviço público, o sistema que a gente vive é capitalista. Você trabalha e é retribuído pela mão de obra que você presta, pelo serviço que você presta. Então, né, e ainda produz mais-valia, porque a gente produz para a população um serviço de políticas públicas, mas a retribuição que volta para o governo é em forma, né, e para o governo, na verdade, para o próprio judiciário, é em forma de mais-valia, porque há arrecadação de custas, há diversas arrecadações ali que se somam. Então, pessoal, eu espero que a gente pare de produzir em 2025. É isso que eu espero. Vamos parar as redes sociais e parar a produção. Soraya, querida, para 2025. Ratificar o que a Luciana falou, gente. Materializar essa indignação. 2025 vai ser um ano de muita luta, né? Muita luta. A gente não... Aí o pessoal pergunta, por que vocês não estão pedindo para parar? Porque a gente não tem nada de concreto ainda para... Como a Alexandre falou, a mesa está atuando, a mesa de negociação, então a gente não tem ainda nada de concreto, não foi nada para o STF, ainda não tem proposta do STF. Então, assim, ano que vem é ano de luta. E, assim, é ano de parar realmente. A gente quer mobilizar, e é aquilo que eu falei, vamos mobilizar unidos, juntos. Não adianta ficar, eu não vou fazer porque vai ser isso. Não, gente, cada cargo tem o seu objetivo, tem a sua demanda. Então, nós vamos mobilizar juntos todos os cargos para atender a demanda de cada cargo que consta lá. Entendeu? Cada cargo que nós temos. Então, assim, preparar mesmo e vamos à luta. E não esquecer do fundamental, que não posso deixar de falar isso, que a nossa luta agora é contra o Supremo. O Executivo não tem nada a ver com isso. Tá? É importante saber, nosso patrão é o Supremo. É o Supremo que tem que enviar. Quando for para o Executivo, nós vamos para o Executivo. E quando for para o Legislativo? E quando for para o Legislativo, nós vamos para o Legislativo. Como nós fomos para o Executivo agora, que é bom frisar também, que o pessoal fala que a gente só trabalha para a técnica, nós fomos para o Executivo para tratar também do porte de arma, para modificar o regulamento, qual o nome do regulamento? A lei, né? A lei do porte de armas. Nós fomos para lá para modificar a lei do porte de armas para que o nosso policial ele tenha direito ao porte de armas. Nós estivemos lá 2 vezes tratando disso. Então, assim, a FENAJUF está trabalhando, o CISEJUF está trabalhando, o CISEJUF vai chamar, a FENAJUF vai chamar, e nós vamos todos unidos, cada um pelo seu cargo, mas iremos unidos. Alexandre, 2025. 2025. Acho que Soraya e Luciana traz o que nós queremos para 2025. Acho que Luciana traz que em fevereiro fecha uma negociação de índice para 26, mas nós temos que buscar ainda alguma coisa para novembro e outubro de 25, porque as perdas estão muito grandes. Eu acho que nós precisamos unir essa categoria. Categoria, o professor falou logo anteriormente, não dá para ficar olhando no bolso dos outros. Olhe no seu bolso, vê as suas perdas e vê quem está levando boa parte do orçamento. Quando nós, lá em 96, perdemos a subposição em 2002, alguém ganhou mais. Alguém ganhou mais. Quando nós tivemos a GAI e a GAS em 2002, alguém teve reajuste maior.
em 2002, Ministério da Justiça e Polícia Judicial. E agora, a gente tirar um erro histórico da federação e um erro histórico do judiciário, desse fosso salarial entre carreiras, nós precisamos que uma carreira hoje tenha um reajuste um pouco maior que os outros. Mas é um pouco maior, não é o dobro, não é o triplo, é a perca salarial, é a perca inflacionária, mais um pouquinho para diminuir. Daqui a um período, mais uma perca, mais um pouquinho. Então, hoje nós temos que trabalhar para a unificação da categoria. Não é subsídio que vai resolver, né? Subsídio hoje, que já está novamente colocado em pauta, é, pelo CNJ, 75% do juiz substituto. Então, muitos vão perder dinheiro, muitos com salários congelados. Então, temos que manter o que a gente tem hoje, que é um vencimento, né? Que é uma... muita gente diz que a FenaJuve esqueceu uma das premissas, que é o vencimento agágio no vencimento básico. Não é que esqueceu. Não dá para ter tudo que o senhor falou. Nós precisamos agora primeiro ter as percas e vamos, no decorrer das negociações, que é permanente o fórum, não é o fórum de carreira do CNJ não é para esse PCS, não é para os PCS, negociar permanente. Então a gente tem que, isso está no radar da FenaJuve, dessa incorporação, mas isso depende de orçamento, que hoje está, na maioria sua, com a magistratura. Gente, muito obrigada. Eu queria que, antes de vocês darem um tchauzinho rápido, lembrar que o CICEJUF, para fortalecer esse movimento de engajamento, em 2025 ele fará uma série de encontros estaduais por ramo, e dentro do ramo por cargo, visando debater não só as questões da carreira, mas sim, principalmente da carreira, mas todos os pontos que são importantes para a categoria, para que a partir desse processo a gente mobilize, amadureça, né, e bote esse caldeirão para ferver, para que a gente possa se engajar nessa conquista tão importante, que nós temos certeza dessa caminhada e certeza que a categoria novamente vai fazer valer, né, o seu tamanho e a sua importância. Temos outros temas, mas nós vamos encerrar o ano dizendo que valeu o debate, dizendo que a federação está de parabéns pelo seu protagonismo, as mulheres da federação estão de parabéns pelo seu protagonismo, né, por atuarem com igual valor e força de vontade que todos os outros companheiros que já estiveram lá, mas com a efetividade, talvez pela madureza do momento já, e que o CICEJUF está de braços dados com a unidade, com essa construção na luta, falando aqui com duas dirigentes, né, na qualidade de eu e o nosso querido Alexandre, que somos apresentadores e somos observadores e assessores nesse processo. Muito obrigada, Lucena, muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Soraya. Esse é o nosso painel CICEJUF, um podcast. Zero nunca! Zero nunca! Vamos em unidade, pessoal. Vamos conseguir conquistar todos os nossos desejos e reivindicações.